Bem-vindos a mais um episódio do I Tá Tudo Certo. E já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para a gente distribuir esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. E hoje de novo aqui com a gente, porque as colegas têm muitos assuntos e muitas abordagens, a Priscila Colotti. Oi, Pri. Oi, é um prazer estar aqui de novo com você, com muitos outros assuntos agora para falarmos, né? Sempre tem muita coisa. E a Pri tá com uma abordagem hoje diferenciada, né? Ela vem da escola da Cristina Cairo, de linguagem do corpo, que é muito interessante. E aí tem essa coisa da medicina chinesa, que também lida com essa linguagem do corpo. Sim. E do que nós vamos falar hoje? Gente, falar um pouquinho sobre como a gente pode usar a linguagem do corpo com uma linguagem que cura o que a gente identifica, né? Porque a linguagem do corpo, ela traz pra gente essa possibilidade de entender o nosso comportamento, nossas emoções, o que tá acontecendo com a gente no momento presente e levar a gente até a causa, né, daquilo tudo, que é o que tá no inconsciente. E o que eu desenvolvi bastante, Sibeli, é assim, que não adianta só a gente saber o significado, sabe? Por que o cabelo cai, por que dá dor de cabeça, por que o joelho dói. Que a gente precisa também saber o que fazer com isso. Sim, quando está no nosso consultório é uma coisa, porque isso já indica pra gente onde está o desequilíbrio. Mas com a pessoa em casa, doeu, mesmo que ela identifique, olha, isso é por. E aí, sai como disso? Saber só, não é só, né? Porque Sim, não é já só, né, gente? bastante coisa, É né? muita coisa. Você saber que o motivo, que você não tem dor de cabeça, por exemplo, só porque teve um problema no fígado, que tudo tá muito coligado, né? Uma coisa que eu falei ontem no curso para os meus alunos é que assim, a somática, ela funciona da seguinte forma. Você vai ter uma dor de estômago porque comeu algo e aí dói a cabeça, aí dá um problema no fígado. É uma tríade, um conjunto de informações, mas todas elas partem de um comportamento. Elas partem do seu conjunto emocional. E independente do que você vai ter, do que vai desenvolver no corpo, sempre vai ser registrado através da sua bioquímica. Então, você liberou química no corpo, vai fazer, por exemplo, a dor de estômago que virou dor de cabeça, que virou problema no fígado, né? Ou o fígado que deu dor de estômago, não importa. E falar, aprender a identificar isso, a transformar isso de uma forma eficaz para cura é o que faz toda a diferença. Então, muitas pessoas eu vejo assim que querem resposta, né? Eu quero saber o que significa não sei o quê. Mas quando você dá o significado, nem sempre ela sabe o que fazer. Já viu isso? Com certeza, às vezes é tão dolorido que é difícil olhar para aquilo, Também é muito doloroso. né? Porque imagina assim, você adquire um formato de corpo, um formato de rosto, um cabelo, que aí é mais a parte, o inconsciente, a parte de fora, né? O que ele tá mostrando aqui. Mas aí você descobrir, por exemplo, uma doencinha que você tem, um probleminha de saúde e saber que aquilo de repente é porque você sentia que teu pai te abandonou, porque tua mãe te rejeitou. Então assim, olhar para uma coisa que teu inconsciente te protegeu todos esses anos, né? Ele tava ali capsulando aquilo. E você não faz ideia de como resolver aquilo. Então, por isso que precisa ter uma nomenclatura de como falar com o seu corpo para trazer, então, o significado da percepção contrária daquilo que você percebeu quando virou um choque, um trauma, né? E desenvolveu essa doença. Você sabe, Pri, às vezes eu percebo que a gente, para não sentir a emoção, a gente sente a dor. Você percebe isso? Isso é uma percepção que você tem também? Sim. E eu costumo dizer assim, que a gente foi tão adaptado, porque isso é um inconsciente coletivo, né? A gente foi tão adaptado a simplesmente não quero sentir essa dor. E aí ela vai desde vamos lá no shopping, né? Não quero sentir essa dor. Mas isso acontece quando a gente não... Isso é só falta de informação, que você falou de percepção. É só uma falta de informação, porque o fato de você não encarar a dor significa que você vai viver com a dor, né? Então... Assim, ela tá aqui, ó, tá somática, ela tem alguma parte do seu corpo, aquele trauma, aquele comportamento resistente, aquela coisa que você fala, eu sei que isso eu preciso mudar, mas não consigo. É aí que eu entro.
Ainda bem. Não, porque às vezes a gente não consegue sozinha. Não. E mesmo a gente terapeuta, a gente precisa das colegas também. Com porque certeza. não é assim. Saber não é o bastante, porque você continua sentindo e somatizando. Sim. Faz parte do processo do andamento da vida. Faz, e a gente pensa assim, né, que porque a gente tem esse conhecimento não fica doente, não é verdade, gente. A gente tem nosso inconsciente, apesar de adquirir informações, você vê às vezes pessoas que sabem muito sobre muitas coisas, mas também estão passando por alguma situação. Então, assim, é um incrível engano, né, achar que ninguém passa por essas coisas, não tem nem como, a gente Todo precisa se mundo ajudar. passa, né? O que eu percebo assim, Sibélia, é as pessoas tendo essa dificuldade de identificar, é o mais difícil. Eu acho que eu acredito que eu trabalhe com a parte mais difícil do desenvolvimento humano. Porque vamos supor, se eu não estiver bem, eu vou te pedir um reiki, você vai me dar, passar ele pra mim, aquela energia, ela vai me fazer bem. Claro. Imediatamente. Ela vai me trazer um bem-estar. Eu tô falando de uma técnica, tá? Vou ficar só nessa, só por um exemplo. Ela vai me trazer o bem-estar, ela vai me trazer essa segurança, aquele alívio para eu poder pensar novamente, certo? Vai dar um fôlego, né? Um fôlego, eu vou respirar. Aquele mal-estar, aquela angústia, a dor passou. Só que se você não trabalhar o que te leva a sentir aquilo, isso é um ciclo. Por isso que a gente fala do ciclo de repetição. Sim. Né? Então é a repetição do padrão do pai, da mãe, ou é seu? Porque eu não sei o longo da sua jornada que você também fala com tantas pessoas sensacionais, que acho que você vai aprendendo por osmose ou por experiência, né? Eu sou a principal interessada. Você deve aprender muito com as pessoas que porque são as minhas curiosidades que eu gravo e disponibilizo para todo mundo acompanhar. Essa então você vai aprendendo pra caramba, Vou aprendendo pra caramba. Você vai vendo como é que as pessoas se comportam e cada um traz uma metodologia ou uma técnica, né, para ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento. E eu acredito que eu tenho escolhido um dos mais difíceis, porque a gente está sempre buscando, o meu trabalho é sempre buscar esse autoconhecimento, mas de uma forma bem mais enraizada. E é uma coisa mais profunda, mais né? profunda. É a raiz da raiz. A raiz da raiz. Porque a vida, às vezes você tem uma causa lá na infância e a vida vai te trazendo situações que vão sobrepondo. Sim. É a mesma coisa de outra forma, é a mesma coisa de outra forma. E aí quando você vai tirando as camadas, você encontra lá no fundo a causa primordial. Sim. E uma das percepções que eu tive foi assim, às vezes você está repetindo um padrão da sua mãe ou um do seu pai. Então você está sendo exatamente teimosa, um exemplo como a sua mãe era em relação ao seu pai, e você está sendo também com o homem. Mas também tem a sua própria resistência, os seus próprios ciclos que não estão tão voltados a esse padrão forte de ser o pai e a mãe. Então você tem que saber identificar, tô sendo o papai ou a mamãe, né? Sim. Ou eu tô sendo o meu próprio ciclo, das minhas próprias interpretações na vida. E é isso que faz a diferença, você identificar. Então tudo isso é muito doloroso, é trabalhoso. Só que quando você enxerga isso, é a hora que você vê a transmutação, que você vê a diferença, a mudança. A verdadeira cura, se é que ela existe, né? A gente sempre questiona se a cura de verdade existe, né? Eu acredito que ela existe. Mas pelo menos aprender a lidar melhor com as coisas já tá num tamanho maravilhoso, né? É que a palavra cura, ela vai estender, Sibeli, para um parâmetro tão complexo. Não é somente a parte da... você soube hoje por que o dedinho dói. Sim. Aí você entendeu. Mas aí, de repente, daqui 2 anos o dedinho volta a doer. Não significa que você não identificou, que você não ressignificou aquilo. Uma percepção de cura, de ressignificação, ela pode ser assim, eu identifiquei a causa, eu transformei e eu preciso manter um novo hábito, né? Porque é na constância do novo hábito que você não volta a ter a reincidência do comportamento que gera bioquímica, que gera aquela emoção que faz você se conectar com aquela dor e doença. Nossa, muito interessante o que você está falando, porque eu acredito que isso em todos os âmbitos. Não adianta fazer uma vez só. Você tem que cuidar da pele. Tem que ser todo dia. O hábito... isso é que garante o resultado, na minha visão. E é o mais desafiador. Né? Porque você começa empolgada. Vou fazer, vou pegar, compra tudo. Quando você vai ver, tá na gaveta, né?
faz um monte de curso e continua com aquelas mesmas dúvidas, né? Os mesmos desafios continuam acontecendo. E eu vejo isso dos meus alunos, de alguns pacientes, que o que faz a diferença para aquela transformação que você fala, consegui, não tenho mais, não estou passando mais por aquilo, é uma dedicação intensa. Porque as partículas das moléculas, das nossas células, no mais íntimo do que nós somos do microsistema, elas têm memória. E elas foram criadas a partir de uma fala, né? A mãe falou, ó, você está ouvindo um som, um eco, você está ouvindo a minha voz, a intenção, a vibração da minha voz. Então, tudo que o nosso universo nosso HD de memória, ele foi criado principalmente a partir da palavra. E aquela coisa, a interpretação de um olhar severo também quer dizer uma bronca. Sim, né? Então, a postura corporal, imagina em cima de uma criança muito pequena, quando você chega bravo, né? Ó o que você faz com um ser tão indefeso, né? Ou com um animal. O animal, ele faz assim, né? Ele já encolhe a orelha assim. Que dó. Mas por quê? Porque é uma linguagem não verbal. Então a linguagem é o que faz a gente ter as nossas memórias, né? Então é aquela linguagem verbal, não verbal, a intenção. E é o que eu interpreto do ambiente que eu tô vendo. Também é uma linguagem no meu cérebro, é um diálogo mental. Então eu vou olhar aqui e vou falar, nossa, que negócio bonito, que negócio estranho. Credo, pra que tem isso aqui? E essa cor de blusa, será que meu mapa mental gosta da sua cor ou não gosta? Adora? Claro. Detesta? Então tem sempre uma palavra sobre aquilo que eu vejo. Uma interpretação, né? Sim. Não é aquilo por si só, mas tem uma interpretação do que é. Tem. Por isso que a gente precisa aprender, que eu acho fantástica a linguagem do corpo da Cristina Cairo, porque ela ajuda a gente a identificar o nosso comportamento, não só, eu pelo menos acredito que não só pela dor e doença, mas também pela postura, eu queria que você pelo falasse, corpo. Postura corporal. Você sabe que a coisa que eu acho mais bonita numa pessoa é a postura? Mais do que a forma? Quando a gente tá muito cabisbaixo, isso aqui, né? Tudo pra baixo, Tá essa envergando, corcunda, né? É inato que a pessoa tá vivendo uma vergonha. Você percebe isso quando você... Não é só aquela coisa de estar, né, empoderado, em pé, Sim, aquela sim. postura do super-herói, né? É muito boa essa postura, realmente. Ensina pro pessoal. Quando você... A gente conhece, ensina pro pessoal que é maravilhoso. Quando você fica em pé na frente do espelho e coloca com as pernas afastadas, né, a mãozinha na cintura e ergue o seu queixo, fica se olhando no espelho. Só de você fazer esse movimento, ó, a sua glândula timo, o seu tórax, ele se expande. Então, aquilo tudo que está comprimindo, que está com tensão, ó, você vai arrumando a postura, né? E você vai sentindo o empoderamento. E cientificamente é comprovado. Então, você fica olhando um pouquinho mais para cima, reto, um pouquinho com o olhar mais para cima, fixa assim, de preferência, se olhando no espelho 2 minutos. 1 minuto já é o suficiente. Você ficar 5, então, você sai assim que o queixo nem desce mais. E isso libera no seu cérebro, nas células. É só bioquímica mesmo, né? Vai liberar essa sensação de poder. O poder, o que ele é? Eu tenho que estar segura. O que deixa você insegura? Pensa num coletivo. Sim, claro. O que traz insegurança para uma pessoa? Vamos pro clássico. Acho que a maioria das pessoas já sonhou que tá andando na rua, no sonho, ou então sem meia, ou chegou na escola sem uniforme. Né? Essa coisa de estar pelado no palco. Pelado no palco. Eu acho que isso é um sonho recorrente de muitas pessoas. Então, isso dá um desconforto. Imagina, você não precisa ir longe, né? Chegar na escola sem uniforme, você não vai entrar. Daquela vergonha, aquele medo, né? Que mostra muito esses sonhos que a Sibeli tá falando, é o inconsciente, né? Ele mostrando aonde você tá nos quesitos de insegurança. Pensa assim, vocês que estão ouvindo a gente, reflete junto. O que traz insegurança pra gente? Pensa aí. Quando você sente insegura, quando você sente falta do quê? Porque insegurança é uma falta. Falta o quê? Coragem. Ela traz pra você assim, eu não estou... Ontem me disseram assim... Uma firmeza interna, eu acho, né? Uma certeza interna. Pra mim, a insegurança é quando você assim, você não conhece o lugar, não sabe as pessoas, você tá... Não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Não sei se você vai me aprovar. Isso. Não sei se você vai gostar do que eu tô falando aqui hoje. Então, a insegurança, ela vem também de falta de informação, de preparo. Eu não me sinto preparada.
eu não sei como as pessoas vão me ver, como elas vão me julgar. E isso traz a insegurança. E quando a insegurança, não só ela, porque eu falei do corcunda, né? E da postura, ela vai te trazer uma força sem racionalizar. Porque quando a gente racionaliza, imagina se eu chegar aqui e ficar pensando assim, não sei se a Cibele vai gostar, será que vão achar que o meu conteúdo é bom? Será que o que eu vou falar é legal? Se eu fico com esse monte de dúvida, incerteza e insegurança, eu nem venho, eu nem faço isso com você. Sim. Ou trava, ou gagueja, porque não tá no mais natural, né? Não. E isso faz a gente travar, a gente deixar de ser uma pessoa livre e pôr para fora o nosso conhecimento. Então, e você racionaliza. Então, quando você faz essa postura que a gente comentou, você não pensa, você só sente. Você sente e faz, sente e faz. A gente deveria ser assim o tempo todo, né? Sentir e fazer, sentir e fazer. Ah, eu acho perigoso. Mas se você tá com o coração em Deus, a mente em Deus, não tem esse sentir impulsivo, irracional ou prejudicial. Eu tenho uma jaguatirica bem em Deus dentro de mim. Ela é em Deus, mas ela é muito jaguatirica. Sensacional. Precisamos manter ela na... Exatamente, a gente precisa... Ela é bonitinha, mas ela tem que ficar ali... Não é bem assim o que eu quero, vou fazer. Mas quando a gente está integrado na presença do Eu Sou, né, no nosso Eu Divino, a gente não tem mais essa insegurança, porque isso significa já que a gente ainda tendo nossos processos inferiores do nosso eu sintético, ela vai automaticamente corrigindo. Cada dia que você tem uma intenção melhor, um preparo para abrir mão do desapego, daquele controle, daquele defeitinho que ainda persiste, ela vai corrigindo. Então você vai sempre tomando cada vez mais as rédeas da coisa. E as decisões corretas, as atitudes corretas. Você falou Na presença do Eu Sou, do Eu Divino. Não, você falou o outro, sintético. Sintético, eu sintético. O que é o eu? É porque é um termo que eu não conheço. O Eu Sintético é o nosso Eu inferior, é um Eu falso, um Eu mentiroso. O eu sintético, ele tá aqui na vertical. Ele é nossas crenças, nossos limites, nosso inferior, nossos desejos impuros, nossos impulsos, aquelas coisas que a gente tem e não consegue, as nossas emoções mal elaboradas, os traumas, tudo que é sentimento, raiva, culpa, ódio, rancor, ressentimento, inveja, ciúmes, vingança, todos esses sentimentalismos, eles estão presos ao eu sintético, que é regido pelo maestro ego. Então o ego, ele é do mental, é do físico, é do eu inferior, que é o que a gente tá aqui para evoluir, né? A gente tá aqui para passar por ele, para evoluir com ele. Só que a gente precisa do nosso eu superior para poder doutrinar toda essa baguncinha que a gente vai fazendo através das nossas percepções desde a barriga da mãe, né? Claro. Da nossa infância, para poder mudar essa percepção e se conectar com essa presença divina. Então tem o eu superior e o eu sintético, que é o eu inferior, que carrega todas essas memórias que a gente está aqui falando através da língua da cura, da língua do corpo, para poder se transformar. É o que mais prejudica a gente, né? Tem que dominar ele. Então, sabe, eu sinto uma grande dicotomia na vida. Veja só. Eu acredito nisso. Eu acredito que o ego, por mais que às vezes a gente olhe para ele de uma forma um pouco negativa, eu acho ele necessário para a gente identificar e vivenciar essa realidade que a gente vive no dia a dia. E aí, quando a gente começa a estudar e a fazer exercícios de modo a elevar mais esse eu superior, ficar mais próximo do eu superior, eu sinto um desafio de você lidar. Você está no jogo, você está nessa terceira dimensão e no jogo, e não dá para abrir mão. Não dá para viver uma vida do ego superior na vida presente. Eu sinto essa dificuldade. Ou você vira um monge, que você abre a mão de tudo, de qualquer representação da vida, e aí sim você vive esse eu superior puro, ou então você entende essa dualidade, esse desafio, porque a gente tá nessa realidade ainda. Vou te trazer uma visão, então, um pouco complementar do que você falou. Legal. Existe, sim, como a gente fundir esses dois eu, né? Tudo que eu venho estudando me mostra isso, que
a gente tem esse eu superior conectado, ele tá um palmo do nossa cabeça mesmo, física, né? Nosso eu superior. E ele precisa se fundir com a tua consciência física para ele conduzir você nessa matéria. Tá. Porque até então você tá até aqui do teu ego. Sim. Que não é uma coisa para você falar que ele é horroroso, nada, porque assim, Sim. o jogo do planeta Terra esse. é ele quem manda, é ele quem direciona, é ele quem fica excitando você o tempo todo a falar mal, a fofocar, a criticar, sentir raiva, olhar para uma pessoa e achar que ela tá te implicando, enfim. É ele quem faz isso. E se você não aprender com a regra... eu tenho que dominar o que? O meu inimigo, não é? Para vencer a arte da guerra? Claro. Eu preciso saber como é que ele... entender o inimigo. Eu preciso, no mínimo, entender qual é a jogada dele. E a jogada do ego é colocar você na Matrix, deixar você lá dentro, você realmente acreditar que teu pai e tua mãe é culpado, que o vizinho é culpado, que o motorista do Uber é culpado. Então, porque ele é limitado. O eu sintético, ele é limitado, ele conhece só isso aqui, ó, só a matéria, né? Que a gente cocria através da nossa cabecinha, né? Então, ele só conhece isso. Quando você começa, através da espiritualidade, conhecer as oitavas maiores, entender que você está na terceira dimensão, mas existem outras dimensões, que o corpo físico é o quarto corpo que mais sofre, porque tem o espiritual, o mental, o emocional e o físico, e o físico é o que a gente mais percebe, aí você tem que voltar a sua consciência para o espiritual. Sim. Quando você faz essa conexão, aí sim você consegue viver uma vida com menos dor, menos doença, uma percepção maior sobre o todo. Então você enxerga as coisas aqui fora bem menores do que elas realmente são. Sim. Ou eram quando você não tinha essa percepção ou essa conexão. Então imagina que existe uma Cibele muito mais evoluída a um palmo de você. E ela sabe se você vem aqui hoje ou não vem. Ela fala é a voz da intuição, né? Uhum. Ela fala assim, Cibele, não vai lá hoje. Você só obedece, fala, não vou. Aí você fica sabendo no dia seguinte que deu tudo errado. Então você fala assim para amada presença do eu sou, porque eu ainda sinto isto sobre isto, né? Sim, sim. E ela te mostra. Uma outra palavra para você usar de conexão com o teu inconsciente é você usar a supraconsciência, que é um comando, né, aqui no nosso cérebro para a gente poder acessar o nosso inconsciente, que quando você acessa, ela abre tanto o consciente para o inconsciente quanto para conexão espiritual. Tá, com outras esferas, outras dimensões. E aí então imagina assim, que existe uma consciência em você que sabe lidar com aquilo que você não sabe até agora. Sabe que você falou, não sei fazer, sim, não sei como ganhar dinheiro, não sei como me curar, o que eu faço com essa dor, agora que eu tô doente? Sabe aqueles os piti do ego, né? A gente dá piti, a gente dá piti. Não, tem hora que a gente dá mesmo. Né? Que a gente começa, dói aqui, dói ali, o que eu faço? E você percebe que isso de novo é dinheiro, relacionamento, olha como é que o ego prende a gente. As coisas mais físico. Porque tá ligado à sobrevivência. Isso, sempre, vai puxando sempre para sobrevivência. O medo é o risco da sobrevivência. Então imagina que se você já entendeu que você é um ser imortal, regenera, rejuvenesce, recria, cocria, ressignifica, ou seja, o tempo todo você está se renovando que você é um ser mutante. O que você faz? Você começa a focar nisso, o teu eu superior te ajuda, o eu inferior não, ele fica, mas isso que ela está falando não é fácil. Se fosse assim, todo mundo faria, o que mais você ouve, né? Só que aí você falou assim, eu não vejo como a gente viver só isso, senão a gente não ia conseguir viver essa realidade da terceira dimensão. Só que é como se você saísse da Matrix, mas ainda aqui. Tem que ser, senão você, entendeu? Né? Você vai sentir de vez em quando a sua dor no joelho. Sim. Aí outro dia você caiu. Aí outro dia você faltou um dinheirinho. Aí outro dia você prosperou pra caramba. Essas oscilações vão acontecer porque você tá no jogo da Matrix da Terra. Ela ainda vai acontecer. Só que você trabalha aqui agora de uma forma muito mais elaborada, muito mais desperta. Então faz uma diferença enorme, até para você saber conduzir isso que eu falei para você da linguagem da cura. É desafiador. Mas é assim, a gente está aqui para isso mesmo, né? Porque a gente está tendo uma experiência terrena. E eu acho que isso tudo faz parte como se fossem órgãos
que possibilitam a gente ter essa vivência terrena. Porque se fosse para todo mundo ficar em alfa o tempo... Não, é o monge que você falou. Não é objetivo. Né? Ou pelo menos não para todo mundo. É o objetivo, eu acredito, talvez para algumas pessoas, mas não para todo mundo. Para haver um equilíbrio espiritual na Terra, os monges, sim. Agora que todos nós devemos alcançar, que acho que as pessoas confundem muito a história do Buda, né? Eu estou falando a partir da minha percepção, tá, gente? Também os ensinamentos de Jesus e, por exemplo, o Buda, que parece que é pra gente ser bom samaritano e viver de meditação e luz. E não é você pegar todo o teu conhecimento ascenso que você vai tendo durante o decorrer da sua vida, as informações, e você colocando em prática, né? Saber ser um ser caridoso sem ser o bobão, né? Dar para o outro sem ficar esperando nada em troca. Então, aquela frase de amar o outro como a si mesmo, é isso que a gente faz, é o autodesenvolvimento, é saber por que meu cabelo é assim, por que meu braço é assado, por que eu estou assim, como eu me trouxe até aqui. E aí a gente vai entendendo essa linguagem do corpo e essa linguagem da cura de uma forma assim, tá... Então, tudo bem. Então, se eu tô com mais barriga hoje, é porque eu me senti insegura e eu estou me protegendo. É uma camada de proteção contra o mundo. Se é contra o mundo, isso é um diálogo mental produtivo. Se é contra o mundo, quem são as pessoas que eu senti que estavam contra mim, que estavam abusando de mim, que estavam me invadindo, né? E me ameaçando? Aí eu vou, foi a Cibele, foi o ciclano, eu vou começar a lembrar das pessoas, né, minha mãe, né, aí a gente vai lembrar. Aí você faz assim, tá, mas vamos racionalizar. Tudo parte da minha percepção. Então, eu acreditei que o fulano, a ciclana tentou me invadir, abusar e tal. Então, o que eles fizeram realmente? Aí, para eu chegar nessa conexão, eu preciso tirar o julgamento. Eu ia te falar isso muito bem observado. A percepção. Sim. Que nem tudo que acontece do jeito que a gente percebe. Aquilo é uma leitura. Então, se eu venho para você e conto uma história do que aconteceu comigo, você vai comprar, porque você não viu a história. Você vai comprar a minha interpretação do que aconteceu, não exatamente o que aconteceu. Exatamente. Aí eu vou com a sua cara, eu gosto de você, você é uma das 3 melhores amigas. Você falou que tem a ver com ego, isso que eu vou te falar agora. Vamos supor que eu pense só com o meu ego, sem meu eu superior. Aí eu falo, é isso aí, vamos lá dar na cara dela, vamos xingar ele. Você comprou amiga, né? Comprei, porque eu sou sua amiga. Tem que dar voadora. E tá errado. Tá errado, porque assim, eu posso até pensar com uma mente desperta não é comprar suas dores emocionais, porque aí eu tô somatizando com as minhas dores, por isso que eu tô te defendendo. E o certo é que a gente saiba dissociar essas situações. Às vezes até o contrário, você vira o advogado do diabo. Muitas vezes. Não é? E aí você vira meio persona não grata às vezes. Porque eu acho, quando eu vou num terapeuta ou quando eu peço, isso é a minha, sou eu, não é que é o certo, sou eu. Sim. Se eu peço uma opinião para você, lógico que eu vou esperar que você me acolha, mas eu vou esperar que você coloque a sua visão. Isso. Olha, eu acho que você pode ter percebido isso, mas pode ter acontecido aquilo. Porque eu acho que isso é a maior contribuição para mim, que eu enxergue por outros ângulos, né? Mas isso não é nada fácil. Não, só que se você trabalhar isso todo dia, essa consciência, a gente fala tanto, eu quero despertar minha consciência. Só que pensa bem, se você já entendeu que cada ser humano tem um ponto de vista único, individual e intransferível, o que você tá vendo dessa planta, a gente pode gostar da mesma forma. Não é o mesmo jeito que a gente vê. Não é a mesma sensação e conexão. Não. É parecido. Vamos supor que nós dois gostemos disso. É parecido. É alinhado, mas não é a mesma. Não é, nunca será. Então, se você entender isso, que cada ser humano tem um HD aqui e nosso olho, nossa mente é um projetor que coloca aqui pra fora meu ponto de vista, aí entra agora o questionamento. Como você pode esperar muito de mim? Por que você tá dando importância pra minha opinião? Por que você tá esperando muito de mim? Entendeu? Assim, por que você tá ali tanto do outro, ou preocupada com o que vão julgar e etc. Então, se você entende isso, você só foca em você. Hoje eu tô aqui fazendo o meu melhor com você. Claro. Talvez tenham pessoas que gostem, talvez não, critiquem, julguem. Tá tudo certo, porque cada um tá nesse momento ainda desse autoconhecimento. Só que quando você entende isso e aceita,
A dificuldade que você tem de julgar alguém, você consegue imaginar um mundo assim? Sim. O seu mundo, mas sem julgar? Nossa, eu pensei isso. Eu não sei o que eu vi saindo de casa, uma coisa besta, sabe? Tipo assim, em vez de jogar o papel no lixo, jogou no chão. E aí eu já olhei, né? Não falei nada. Não vem aquela sensação? Não. Mas já saí julgando. Aí eu falei, nossa. Aí eu pensei comigo, falei, nossa, você julgando de novo. Aí veio a vozinha terapeuta interna e falou assim: calma, a gente está aprendendo, você vai chegar lá. Você já está melhor, você está identificando. Você vai chegar lá. Calma, também tenha paciência com você. Porque a gente aprendeu a enxergar o mundo a partir de julgamento. Não é errado, só foi uma linha que a gente precisa retraçar de um outro lugar. Porque uma das regras do jogo da Terra, o que é? É manter as pessoas no inconsciente adormecido. É olhar para baixo, né? Não é olhar com esse olhar para o superior. Então a televisão vem ancestral isso, né? Muito ancestral. Vem lá de trás essa ideia de que tem que ser mulher em casa, aquela coisa, né, Sim. gente? Aquelas regrinhas que estão se quebrando a cada dia mais. E esse inconsciente coletivo é o que mata a gente. Então, uma das coisas que você faz para sair desse inconsciente coletivo é essas percepções. A pessoa que jogou o papelzinho no chão está vivendo a matrix dela, não é problema seu. Se você, vamos supor que ela estivesse andando do seu lado, tá na rua, sabe o que você pode fazer? Para educar o seu senso crítico, pega o papel dela e joga você no lixo. E ninguém vai saber. Isso é uma forma de educar teu ego. Sabia? É maravilhoso. Já fiz muitas vezes. Falei, não, é de todo mundo. Mesmo que outro jogou, eu vou fazer a minha Porque aí, parte. o que você está fazendo? Eu costumo dizer assim, a gente não trabalha, eu não estou aqui trabalhando para você, você não trabalha para mim. Isso não é exatamente para um público específico. A gente está aqui manifestando a vontade de Deus. Se eu estou manifestando a informação dele, pegar o lixinho do chão, fechar a porta, ser gentil com o outro... Eu estou trabalhando para Deus o tempo todo. Estou cuidando dos meus filhos. Não, eu estou cuidando dos filhos de Deus, né? Eu estou fazendo isso temporariamente para Deus e vou fazer o meu melhor. Se a gente conseguir incorporar essa sensação para tudo, imagina. Primeiro que assim, só esse assunto que a gente está falando, Sibeli, faz com que a gente já não tenha abertura para o inconsciente para manifestar muita dor e doença. Você pode perceber que quando a gente está nesse senso crítico, julgamento, você falou de um papelzinho no chão, mas é isso, é o senso sutil. É o papel, de repente aí você chegou ali na frente do prédio, viu outra coisa, ai, sabe? São coisinhas sutis, eu tô usando ela de exemplo. Que é o que a maioria faz. Você não tá focado em você, o que eu vou comer hoje para alimentar bem o meu corpo, acredito que hoje tomar um pouco de sol vai me fazer bem, vou conversar com a Sibeli que ela tem ótimas ideias. Você não tá procurando coisa, você tá assim, porque minha mãe, aí o vizinho, e você fica com esses diálogos improdutivos. Interna, né? Só que aí as pessoas não sabem que isso tá liberando química. Você já entrevistou tanta gente, você já ouviu falar que 5 minutos, isso é neurociência, 5 minutos... Explica pro pessoal. Você vai entender como não é só um papel no chão, né? Não é só uma indignação aqui, um julgamento ali. 5 minutos que você tem de estresse, sabe assim, vamos supor que eu gritei agora com você, 5 minutinhos, tá? Caramba, Sibeli, bum, explodi. Aí eu acalmo. A minha suprarrenal foi para casa do chapéu, né? Porque nessa adrenal, essa hora liberou muito cortisol, adrenalina, irritabilidade. Que causa inflamação no corpo inteiro. Engorda, retém líquido. Além de, engordar, reter líquido, inflamar seu corpo, inflamar qualquer parte do corpo. Sim. Além disso, são 7 horas, 5 minutos. 7 horas. Circular se eu errar de 7 para 6, tá? Mas o que eu lembro, 7 horas. Faz 6, porque 7 é conta de mentiroso. Então, 6 horas. 6 horas. Mas eu acho que é disso para mais. De baixa imunidade no teu corpo. Aí, lá na pandemia, as pessoas estavam, meu Deus, né? Aquela agitação de medo e nervosismo. O que acontece? Baixava mais ainda a imunidade. Mais chance ainda de pegar o vírus. Então, falta de informação te mata, não exatamente um vírus, uma doença. Não estou menosprezando as coisas que tem aí pra gente se cuidar, pra gente se proteger. Só que se você entender e administrar bem essa parte emocional e racional, você não vai ficar doente. Quando vier aquela parte que vai somatizar no teu corpo, você domina lá na hora. Sim, você já muda. Sabe, quem fala isso muito é o professor Hélio Couto. Sim, verdade. Né? Que ele fala do cancela.
que um pensamento, todo mundo fala assim, o pensamento ruim, não, faz cancela e põe um bom, faz cancela e põe um bom, né? Isso do papel, eu falei, não, você tá se julgando, aí já começou o julgamento interno, saiu do outro, veio pra mim, aí, não, mas você tá melhorando, então tá tudo bem, então tem que ser um diálogo interno rapidinho. Olha, Cibele, as informações, você acredita que elas vêm de fora ou de dentro? Pensamento vem de fora ou de dentro? O que você acredita? Olha, rapidinho, bate-bola. Eu acredito que a mente da gente é uma grande antena. Então, tudo o tempo inteiro a gente está captando e a gente, o pensamento interno é elaboração, mas que tá, sempre a gente está captando. De fora. Então, o meu colar é uma informação para você, a cor do meu, tudo é uma informação. Então, vem de fora. Então, a informação vem de fora e o pensamento capta essa informação de fora e começa o diálogo interno. São três coisas diferentes. Que a gente acha que é tudo a mesma coisa, que nem emoção, sentimento é tudo a mesma coisa. Não é. Aí, o que acontece? O que você dá conta? Vamos resumir. O que você dá conta? Você dá conta do diálogo mental. Caramba, olha aquilo ali. Peraí, você tá julgando? Ó, eu vou falar pra vocês agora como se fosse eu com eu, tá? O meu pensamento de algum eu errante, né? Um pensamento de uma emoção errada e um eu mais evoluído. Então, caramba, você tá julgando de novo? Mas olha lá o que aquele cara fez. Tá, mas o que você tem a ver com isso? Você não tinha que estar focado em outra coisa, não? Então, isso é um diálogo produtivo pra você quebrar, que é mais ou menos o que ela tá falando que o Hélio Couto fala. Cancela. Só que, às vezes, você fala só cancela, a força do teu pensamento é tão grande pra manter a bioquímica dentro do teu corpo ainda é muito grande. Tem alguma coisa que mexe muito. Você não consegue. Por exemplo, você leva uma fechada no trânsito que... vai dar dor de cabeça. Que você nem sabe, sai herpes pra mim, não é dor de cabeça. Se eu levar um susto muito grande, começa a coçar na hora, é incrível. Susto? Por exemplo, no trânsito, eu escapo de uma batida, dá crise de herpes na hora. Na hora no mesmo momento? A coçar. Não, começa a coçar. Dá uns 10 minutos, começa a coçar foi o susto que eu levei. Provavelmente isso deve estar associado a alguma memória sua de dificuldade, de uma trava de comunicação lá na tua infância. Pode ser. Alguma coisa a gente pode conversar, explorar um pouquinho mais. Foi algum engole o choro. Alguma coisa assim, porque você percebe que mexeu na comunicação, né? Você pegou na pele e vem uma raiva tão rápido pra pele, é comunicação. Olha aí, gente, eu não sabia disso. Então assim, a expressão da olha só, vamos avaliando assim. Vamos lá. A expressão da autoridade do outro sobre você não te dá enxaqueca, não te dá contrariedade, te dá opressão. É tipo, a autoridade do outro me fere de alguma forma, eu vou colocar assim, e aí você não consegue talvez devolver isso de uma comunicação qualificada. Eu tenho muita dificuldade de devolver numa comunicação qualificada. Aí pra eu falar, caramba! Isso, alguma coisa assim. O máximo que eu consigo é... Aí a pele vai manifestar a raiva na herpes, né? Ela vai manifestar essa raiva da comunicação. É só um alinhamento de consciência. Nossa, viu? Muito interessante. Tá caindo umas... Eu não vou falar ficha, está acontecendo downloads aqui. Sabe por quê? Normalmente, olha, você falou uma coisa muito legal. Uma pessoa que se sente contrariada, por exemplo, com um farol fechando, que a Cris mesmo fala esse exemplo que você deu, ela sente dor de cabeça na hora. Assim, vai ser muito rápida a dor de cabeça. Tipo, ela chega no lugar, né, ela já vai ter dor de cabeça. E porque ela se sente altamente contrariada, ela quer tudo no tempo dela, ela quer tudo do jeitinho dela. No teu caso... não é exatamente uma contrariedade, tem a ver com autoridade, né? Que é uma coisa que foi contra você, uma coisa que não foi do jeito que você queria, mas ela não pega na contrariedade, ela pega assim, eu tenho o direito de me expressar, mas não sei como. Como que eu vou me expressar? Como eu vou dizer o que eu penso e sinto? Sem agredir o outro, né? Então sem agredir. Sem agredir. Eu tenho esse desafio, eu tenho estudado muito isso, tenho trabalhado muito isso. Você vê que interessante, como eu consigo me colocar com tanta intensidade que mora dentro de mim, sem que eu agrida o outro. Isso para mim é uma coisa que eu tenho trabalhado. Que pode ser que você, na primeira, segunda infância, você tenha tido dificuldade ou permissão, acolhimento, sabe aquela coisa assim de, posso falar? Olha que paz, eu posso me expressar e tem alguém me ouvindo. Alguma coisa assim. Pode ser. Castração, aí... eu acho que a época que a gente foi criado ainda tinha muito disso, né? De que a criança não tinha muito lugar de fala. Acho que era comum na época.
Só que aí esse comum ou não comum, a gente precisa reestruturar isso nos seus pensamentos. Sim, com certeza. Mudar essa sua percepção para você não ter mais isso, para curar mesmo. E assim que você muda a percepção, cura. É incrível, né? Porque não tem mais objetivo, não precisa estar ali. Porque a doença não é para judiar de ninguém. É só para te alertar do teu inconsciente. Exatamente, é só para alertar. São relés que acionam, né? E justamente isso, se você aprender agora a conversar com o teu corpo quando algo assim acontecer do susto, vem através do susto. O teu gatilho é o susto. Você interpreta como susto, mas tem a ver com autoridade. Pode ser. Quer saber uma história de autoridade? Eu era muito pequena e queria ir para a escola junto com os meus primos. Acho que eu tinha uns 3, 4 anos e eu usava chupeta ainda. E aí eu pus a chupeta e a escola era rígida. A professora entrou e arrancou a minha chupeta. Eu xinguei ela e fui expulsa da sala. Você xingou? Xinguei do mais difícil que eu sabia na época, que era burra. Ah, que bonitinha! Sua burra, ela estava sendo mesmo, né? Com todo respeito, sim, mas também ignorante. ela estava seguindo as regras da escola. Eu que não foi o meu primeiro dia, não estava adaptada, acho que eu estava com sono e fui na chupeta. Ela está defendendo a professora. Não, justificando. Sim, eu já estou requalificando, porque não adianta eu falar que ela foi ignorante. Eu sei que era a regra. Entendeu? Mas quando você coloca assim, corre um perigo, corre um risco de você se colocar num lugar de culpada e errada. Porque você falou que você tinha quantos anos? Entre 3 e 4. 3, 4 anos. Você é um bebê que deveria estar sendo protegido pela mãe, pai, irmãos, se tem, né? Sim. Professora. Então, assim, para você ressignificar, vamos falar a verdade, tá? Sem julgamento. Tá. Ela está errada. Ela não estava qualificada para agir de uma maneira melhor. Ela não tinha uma qualificação de chegar ali e fazer assim, querida, vem aqui, olha, vem cá com a tia, com a professora, vai lá numa sala, explica, e vai lidar com o choro da criança, e vai explicar porque vai ter, chama a mãe, é o que provavelmente seria melhor. O que ela fez? Arrancou. No que ela arrancou de você, ela tá errada. É uma atitude grosseira. Uma criança de 3 anos, o que ela entende dessa atitude? O que me dá prazer, sim, o que me acalma. Conforto, né? Você tá numa escola nova, Olha o susto dela, ó. Tô calma, isso aqui me tranquiliza. Pá! Olha o teu susto aí. Aí então eu me expressei. Aí o que aconteceu? Você tem medo de novo? Você tomou bronca, será? Muito pelo contrário. Mas falou: você é muito pequena para ir para a escola. Fica em casa dormindo, mais tarde você vai ser alfabetizada. Porque eu que pedi, porque os primos iam na escola e eu queria ir, né? Porque a minha versão de escola era: eu vou desenhar, eu vou mexer com massinha. Não, a professora arranca minha chupeta. Essa burra, imagina você pequenininha. Nossa, burra, sua burra. Eu falei. E ela ficou brava com você? Sei lá, me pôs de castigo. Ainda te pôs de castigo? Sim, ah, não, então me pôs de castigo. Tá bem explicado. Mas acho que eu não chorei não, porque era tudo. Mas tá bem explicado. Aí você provavelmente ali ficou em print de você acreditar que você não pode se comunicar da forma que você quer. Aí vem a herpes, né? Não sei onde ela sai em você. E é raiva, né? Erupção. É muita raiva. Dor, né? Porque herpes dói muito. Então, porque te doeu, tiraram o que te dava prazer, conforto, calma, tranquilidade, segurança, acolhimento. Alguém que me conhece. Né? Temos uma boa ressignificação para criar para a senhorita. Eu já tenho que ficar aqui depois do término do programa para me Temos tratar. uma sessão já pronta aqui para a senhora, uma ressonância para fazer. E você vê que se a gente nunca para olhar para isso, provavelmente você falaria assim no seu dia a dia. Tomou um susto no trânsito, no farol, ou uma pessoa que te cruzou, você faria o quê? Ai, tá bom. Ih, amanhã já sai a herpes, aí depende da parte. Aí você tá cuidando da herpes e vai viver. Quer dizer, você nunca para ver a linguagem, né, que o corpo tá te mostrando. Sim. E você nunca vai ter uma linguagem qualificada para falar com o teu corpo e curar isso. Quer dizer, só esse bate-papo que a gente não vai aprofundar muito, né? Claro, por favor. Né, por favor, tá bom assim, já chega. Mas você vê que isso já muda toda a sua percepção. Sim. Uma das coisas que eu percebo é esse autoconhecimento das pessoas fazendo um pouco parecido com o que você fez agora. Não, mas se eu não reconhecer que a professora fez o que ela podia, mas para haver um reconhecimento real, você precisa voltar lá e pensar como uma criança de 3 anos. Eu era indefesa, eu era uma criancinha, eu deveria estar sendo protegida. Então, aí você entrou num julgamento que a gente fez. Ela não estava qualificada para me tratar da maneira que eu acredito que fosse melhor para mim. Isso é a defesa que você pode colocar nela. Mas não de, ela estava fazendo o que a escola mandou.
porque aí você se coloca num papel de culpada. Por isso que fica o imprint. Interessante. É. Vê como é importante até a técnica do modo que a gente requalifica as coisas, né? É. Por isso que eu te falei da linguagem da cura. Eu tô falando muito essa palavra para vocês entenderem que a gente precisa aprender a se comunicar com o nosso próprio corpo. A perceber se você tá comendo porque tem que comer, porque é meio-dia, ou porque você tá com fome. E é uma das maiores dificuldades de você sair da Matrix, é uma coisa, por exemplo, como essa. Muito, é conforto, comida. Nossa, comida tá atrelada A muitas coisas. A tanta memória confortável, né? Você pensa a avó, vai na casa da avó, a maioria de vocês, o que tinha na casa da avó? Tinha o bolo que a avó fazia, tinha o chá que a avó fazia, a avó tinha o baleiro que a gente sempre... Então, essas coisas, elas são muito ligadas ao conforto emocional. Então, uma das coisas mais difíceis que eu vejo da gente mudar é a alimentação. Eu falei isso no meu curso, que quando você aprender a dominar a comida, você aprendeu a dominar todos os demônios, a maioria dos demônios da sua vida. Também. Para quem já parou de fumar, sabe. É oral também, né? Muito. Quando eu fiz a parte de vou comer só quando tiver fome, fiz jejum sem contar pra ninguém e tudo mais, que eu dominei isso, eu me senti tão poderosa, mas tão poderosa, porque eu tinha ânimo, eu tinha saúde, exames todos bonitinhos, saúde em dia. Eu tava emagrecendo, eu tava ficando mais bonita, mais jovem, mais tudo. Então eu falei assim, eu dominei. Mas era a tua força, não é porque a gente, é outra forma de ver, né? É porque você se sente tão poderosa que aquilo vem para fora. Não necessariamente, sabe, é traço, é pele, é textura, não, é uma coisa de dentro para fora. Porque essa força que você desperta, todo mundo tem. Aí você cai nas armadilhas da vida, você pode voltar a engordar, pode voltar a ter um probleminha, não tem problema. Só que você tem que voltar a se olhar e a ter uma comunicação, esse diálogo interno, de forma sempre produtiva. Vai valer a pena, sabendo que agora, né, vocês sabem que todo sentimento leva uma bioquímica, né? Ele libera uma bioquímica no teu corpo. Você tomou o susto, liberou a bioquímica, saiu a herpes. É isso. Então, toda hora tem alguma coisa acontecendo com você. Se você agora, sabendo dessa informação, começa a trabalhar um diálogo mental mais positivo, eu posso me expressar de forma tranquila e amorosa, eu tenho o direito de falar o que eu penso, né? As pessoas também têm o direito de falar o que elas pensam, eu posso falar de forma amorosa, eu posso falar de forma também precisa, objetiva. Tudo que vai envolver a comunicação aí depende de acordo com o que você tem dificuldade ou não, tá? Mas se você agora todo dia falar um pouquinho nessas afirmações, isso já começa a mudar toda a história, toda a trajetória das suas memórias. Interessante, bem interessante isso. Não é tão difícil, é? Eu acho que difícil é uma palavra complicada, porque às vezes uma coisa de um montante, de um peso grande é mais fácil. Todo mundo fala assim, eu mato um leão por dia. O que é pior, você matar um leão por dia ou um formigueiro por dia? Né, o leão é muito mais ameaçador, mas a quantidade de formiguinha é tremenda. Espalhadas. Né? Então é relativo, não é? É que requer uma mobilização interna para aquilo se dar. Então, mas é no hábito e na constância que você faz isso. É a sua vontade de perseverar, de vencer, de conquistar tudo. É você quem tem que despertar essa consciência de que eu quero isso. Sem dúvida. E aí esse dificinho, né, esse complicado, ele vai ficando menor. Porque a gente é polaridade. Quanto mais você injeta uma, que o Hélio Couto fala, cancela. Se não serviu para você, então você tem que criar um diálogo que vai ser produtivo para aquela memória. Sim. E quando você se força sozinha a criar um diálogo, porque você está forçando o teu cérebro a pensar diferente. Isso é a ressignificação. Aí muda a percepção. É quebra de paradigma, né? E aí com isso a gente consegue cada vez mais ter saúde. Se você conversa com o teu corpo, o meu e o seu corpo hoje estão ouvindo tudo isso aqui. Sim, claro. Então pensa num auditório, eles estão aqui olhando assim, ó, nossos órgãos. Pensa que bonitinho. Olhando assim. As célulazinhas. Elas estão assim, olha, é assim que tem que fazer. Né? Ela tá ouvindo. Só que o nosso corpo é muito inteligente. Você já percebeu que mesmo que você fale assim,
então a partir de agora eu não vou mais me preocupar com tal coisa, você só verbaliza. E teu corpo, ele sabe que você não está fazendo isso porque ele está vendo você sentir o contrário, porque a bioquímica ainda está sendo jorrada, né? Então aquela emoção de preocupação, você está aqui falando, não vou mais me preocupar, mas você está jorrando aquilo, aí teu corpo fala, não, ela não tá. Por isso que o sentir é muito importante. Você tem que fazer um trabalho de meditação, de ressonância, de reprogramação, para você realmente sentir o contrário daquilo. Aí acabou, a célula inverteu a polaridade, você mantém constância num novo hábito e foi. É assim. Pelo que você fala, a minha percepção é que requer um esforço constante. Sim. Até para ter a percepção de que você está incorrendo de novo. Sim. Né? Porque aquilo está tão automático na gente, como a gente falou, por exemplo, do julgar. Está tão automático a gente perceber o mundo através do julgamento, que isso tá funcionando o tempo inteiro. E aí você tem que ficar em alerta para ir destravando quando isso acontece. Então presta atenção sempre no diálogo mental e no sutil. Você gosta pra caramba de mim, de repente um dia você acorda pra minha cara e fala, ai, nossa, você tá implicando comigo sem ter acontecido nada. Presta atenção nisso. Tem algum obsessor, tem algum espírito maligno externa. Não é do nada, é o sutil. Então presta atenção, você quer dominar tudo isso que a gente falou? Presta atenção, autopercepção do teu comportamento, os seus diálogos mentais, a qualidade deles, você deve saber o que é bom e ruim, então vai buscando saber o que é bom e ruim. E presta atenção também nesse sutil. Do nada, eu não gosto, do nada veio uma dor, do nada, sabe? Para criar esse diálogo. Então assim, não é tão complicado, dá para fazer. Sim. A gente falou bastante informação aqui, mas se as pessoas pausarem, pegar algumas dicas, né? Vai fazendo devagarzinho e colocando isso em prática, porque tem como a gente criar esse diálogo. Tem como criar um diálogo melhor, tem como se autocurar, se perceber, e tudo isso vai transformando os benefícios. Então, quando você começa a ter os benefícios, sabe assim, o cabelo que encheu mais, a unha que melhorou, o corpo que emagreceu 2 quilos, você vai vendo que naturalmente isso vai te dando mais força também, né? Porque aí é um modo da gente enxergar fora que aquele esforço e aquela recolocação das coisas dentro de você tá dando certo. Isso é legal. Eu falo que é como criança no prezinho que ganha estrelinha da professora. Que às vezes a gente passa a vida esperando, né? O reconhecimento, a estrelinha no caderno. E aí quando as coisas vão melhorando, são as estrelinhas que a gente se dá, né? E se reconhecer, se valorizar, né? Se amar. Isso é fundamental, é importantíssimo. Então, organiza pra gente, para ficar mais fácil para o público. Qual o primeiro passo? Vem da dor, de reconhecer a dor, vem da mudança, qual o primeiro passo? Reconhecimento. Eu preciso reconhecer meu comportamento, a dor e buscar o significado, né? Então, é dor emocional? Sinto minha cabeça cheia, não é uma dor de cabeça, não é uma dor, certo? Ou insônia, por exemplo, muita gente tem muita dificuldade de pegar no sono. Então vamos assim, uma insônia que é algo físico, mas não é uma dor, né? Você tem uma dor física mesmo, uma dor de doença, descobrir um câncer, descobrir uma dor no joelho, não importa. Ou emocional, sinto um aperto no peito, sinto ansiedade. Primeiro reconhecer isso, perceber isso e reconhecer. Assim que você reconhecer, buscar o significado. Então aí, para você procurar, a gente está falando bastante hoje da Cristina Cairo, você pode procurar também outros autores, né? O Val Capelli, quem você se identificar. Metafísica da Saúde. Quem você identificar. Louise Hay. Também a Louise Hay. A Louise Hay é muito... Tem diversos autores que vocês podem procurar para poder trabalhar essa linguagem do corpo, né? O que significa dor e doença pelas emoções. A partir do momento que você sabe um significado, você começar a saber trabalhar o inverso disso. Então a palavra-chave para o teu inconsciente é como. Tem o como ruim, né? Que é o como eu vou sair disto, né? Esse é o ruim. Ou como então eu faço para pensar diferente? Como eu faço para não julgar alguém? Aí sim, o seu cérebro, foi meio instintivo eu fazer assim com o corpo agora, mas o teu corpo vai procurar essa informação, seu cérebro vai fazer você rastrear uma informação diferente, ele vai te abrir portas para isso. Então ele fica assim, tá, como? Então peraí, eu tenho que procurar uma resposta para isso. Então é uma palavra muito poderosa, você fala assim, tá, então como eu faço isso? Por onde eu começo? Então palavras que vão te incentivar. Fez isto?
identificado isso, se você consegue fazer isso sozinho, traz amor, independente assim, não consegui achar uma palavra que faça diferença, sabe, para essa dor. Vou dar um exemplo bem rápido. Isso, mais fácil. É mais fácil. Se você tá com uma dor de cabeça que é se sentir altamente contrariado, que você tem a vontade dentro de você que tudo seja feito do teu jeito, no seu tempo e da forma que você acredita que tem que ser. É muita exigência, é muita cobrança, né? O mundo gira um pouco ao seu redor. Sabe aquela pessoa que tem um pouco de dor de cabeça e dor de estômago também? Porque tá muito centralizador, né? Você pode ver que sempre tem uma dor que combina com a outra, né? E é um comportamento que também está associado ao outro. Aí você fala assim, tá, Priscila, como é que eu vou fazer então para não ser controladora? Então você começa a pensar de forma flexível. Aí eu pergunto para você assim, Sibeli, tem como você fazer isto para mim agora? Eu preciso disso aqui. Chega uma impositora. Uhum. Aí a Sibeli fala, não. Nossa, esse não dela já começou aqui criar dor de cabeça. E normalmente a gente sai e vai viver com a dor. Não, volta e fala assim, você pode daqui 5 minutos? Aí a Sibeli fala outro não. Fala, não, senhora. Não. Não. Aí pronto, impactou, o coração já tá acelerando. Aí eu ainda fico aqui e insisto. Quando você pode, flexibilidade. Nunca. Não tô afim. Não, aí você fala pelo menos daqui 10 minutos, né? Tá, daqui 10 Mas minutos. Ela podia também falar nunca, tá? Vou usar os dois exemplos. Eu não sei o que você queria de mim. O que você quer de mim, né? Mas eu vou usar os dois exemplos, porque pode acontecer. Então eu vou usar primeiro os 10 minutos. O que eu faço? Não vou ficar confortável, mas eu vou aceitar a flexibilidade de uma opinião diferente da minha e vou falar, tá bom, daqui 10 minutos então. Aí eu saio assim, eu posso aceitar, eu sou uma pessoa flexível, compreensiva, aceito que tudo seja feito no tempo que tem que ser. Eu aceito opiniões diferentes, que as coisas não saiam sempre do meu jeito. Aí você sai falando assim. Sim. Pronto, você está trabalhando com essa memória. Agora vamos ao exemplo que ela fala nunca. Ok, ela é nunca. Então aí você faz, tá? Então como eu faço para ter isso que eu preciso dela que ela não quer me dar? Eu não aceito que ela está me contrariando, porque a ideia de contrariedade é tua. Sim. Ela tá sendo ela aqui. Boa, má, não sei. Mas ela tá sendo ela. Então, eu quem tenho que trabalhar com outras possibilidades. Se eu sempre me deixar sentir atingida pela contrariedade, eu sempre quero estar certa, você nunca tá certa, né? Nunca vai estar errada, quer dizer. Eu nunca tô errada, você sempre tá errada. Enfim, então aí você vai fazendo... É uma trajetória assim, não é tão difícil, você percebe? Mas você precisa entender essa linguagem que cura. Mas vamos combinar que não é assim, eu estou sabendo isso, já resolveu. Não, é um trabalho até que a outra forma de agir se torne automática. Exato. Como a anterior era. Exato. Até essa flexibilidade acontecer. Integrar. Então a primeira vez é horrível. É ruim, desconfortável, você sai pilhada, às vezes vai dar dor de cabeça. Sim. Tem isso também, você vai falar, eu fiz o que ela falou e não funcionou. Vai dar dor de cabeça, ela vai diminuindo, quando vai ver você tá dominando, você nunca mais tem dor de cabeça, porque você não tem mais o fator genético, biológico que causa e desenvolve essa dor. Você tá dando outra química pro teu corpo que é inversa a isto. Acabou. E também eu acredito que tem algumas pessoas, por característica própria, que isso seja mais tranquilo, e tem outras pessoas que vai ser muito mais trabalhoso, porque tem a individualidade, né, de você ser mais fixo, mais, né, tem gente que a gente não fala que é cuca fresca, que assim, tá tudo bem, se enjoa de tudo, já vai para outra, e isso tem uma coisa muito boa, tem também um lado que não é tão legal, mas é mais fácil de fazer esse tipo de coisa, eu imagino. Sim, aí depende de quanto você... nunca trabalhou a contrariedade, por exemplo, o tanto que você teve, às vezes, reforço de outras pessoas, sabe que as pessoas não conseguem quebrar isso em você? Sim. Sibeli, caramba, espera um pouco, daqui a pouco você vai ter o que você quer, né? Aí se você não tem isso, você vai tendo cada vez mais esse comportamento, aí às vezes é nisso que ela quer dizer, que aí é mais difícil para essas pessoas poderem agir de forma diferente, né? Isso requer mais trabalho, mais né? E mais vigilância, que eu acho que a palavra da gente mudar esse comportamento é vigilância. Porque quando você vai ver, você está fazendo igual. Nossa, mudei a palavra e estou fazendo igual. Até que isso se dê de verdade dentro da gente. E se dá. É que às vezes as pessoas não acreditam que realmente
Inverte, pensa no yin e no yang, ele inverte a polaridade. E você vive aquilo, aquele mínimo, aquela menor partícula, né, da memória ruim, ela fica aqui, ó, ela fica escondidinha, ela tá em menor quantidade, em menor Sim. força, porque você inverteu. Agora, quando você tá na outra, quando você tá aqui na crença, você não acredita na mudança. Você sente essa dor, a dificuldade da constância, etc. Sim. Inverteu a polaridade. Tá feito. Só precisa não pensar tanto, é só fazer. Sente, por isso que eu falei, sente e faz, entendeu? Ah, mas eu acho que é um caminho tão bom, Pri. A gente sair do automático e a gente tomar. É aquilo que você falou do empoderamento interno. Eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento. Quando você consegue. Domina. Isso, você consegue lidar, não é? Dominar parece. Né? Tá em posição. Você lembra que eu tenho um problema lá de. Dominar não é uma boa palavra, mas lidar com isso, como se fosse um animal selvagem que mora dentro da gente. Você vai o quê? Não, doutrina também não. Você vai ensinar ele de uma forma melhor. Isso, né? Você tem um arranjo mais harmonioso. Pensa comigo, quais são os maiores prejuízos que a gente teve na infância? As dificuldades de interpretação, acolhimento, ausências dos pais, não é? Aí essa dificuldade de interpretação é incrível. Ela vem dali, não vem? Então, se você identificou uma hora uma falta, uma ausência, alguma coisa assim, é só você dar para aquela memória aquilo que você acredita que não teve. Por exemplo. Tá. Você voltar, então, virtualmente no tempo, dentro Quando você identificar. Tá. Então, imagina o que a criança. Você fala assim, minha mãe me deixou sozinha. Então tá bom, vamos agora fazer um exercício para você se sentir acolhida. Começar a levar para essa criança, porque senão a gente fica refém da nossa criança interna, entende? Sim. A gente fica adultos muito infantis. E eles que causam. É o infantil nosso que causa dor e doença, né? É a nossa. Tudo é emoção. E a emoção sempre é da infância? Não existe emoção adulta? Existe. Aí é a somática, é a que você aprende. Você tem um composto ali na infância, né? Aqui que o pai e a mãe ensinou. Estamos falando só de emoção, né? Mas claro. Emoção e razão. Como você aprendeu? Seu HD formou, tá aqui. Aí você aprendeu assim, tá? Aí na vida adulta você vai fazendo e repetindo esse padrão. Então aí vem a somática. Quando você ressignifica a sua forma de ver as emoções, você tem qualidade de vida, prosperidade, etc. Tá. Porque a gente não falou que é a emoção do estresse que causa baixa imunidade, que é a raiva que engorda, que também que inflama? Sim. Então, se você aprender a lidar com essa emoção, você não tem por que engordar, inflamar, entendeu? E ter uma dor e doença. De novo, né? Como isso requer trabalho, eu vejo que a sociedade, ela joga sempre pra gente ir cobrindo isso, pro mais gostosinho. Né? Então, você tem uma frustração, você come. Você tem uma frustração, você bebe, né? Ou joga, que seja. Mas para sexo também, qualquer coisa. Que seja. Tudo que fuja, que tire você daquele momento. Então, é complicado isso, porque é muito mais fácil, como você falou da dor de cabeça, muito mais fácil tomar um analgésico. Sim. E não olhar para isso. Ou você tomar lá, passar pomadinha para herpes e vai viver. E vai viver a vida. É simples assim, você tem que ter um momento que você vai parar para olhar para isso para curar. Aí por que a gente para quando tem, sei lá, um problema muito mais sério, né? Um câncer, ou então agora o joelho tá de um jeito que eu não ando, né? Torci o pé, quebrei um osso. Aí você para, às vezes até para dar uma olhada. Porque aí você tá de molho, né? Aí você dá uma olhadinha. Foi assim que eu conheci a Cristina Cairo, né? Torcendo o tornozelo. Olha! Foi assim que eu conheci ela, que a minha irmã falou assim, você não cansa de ficar doente? Eu, como assim, né? Nossa, tem uma mulher que fala sobre doença e significado. Ela me apresentou. A Cris, eu comecei a ouvir, eu comecei a fazer um doutorado com a Cris ali nos vídeos, nos áudios dela, né? Aí é que eu fui conhecer ela. Tinha torcido o tornozelo direito. Tudo são mensagens, né? E diz que você pode ver o mundo de duas maneiras, como se milagres não existissem ou como se tudo fosse um milagre. Né? E aí tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente só é um convite de uma outra forma de olhar. E eu acho que tá tudo certo. E começar a ver a vida, em vez de tanta dor e sofrimento, ver ela como uma experiência, né? Uma experiência. É muito mais leve, não é? Se você pensar com certeza. Em experiência, isso gostei, experiência isso aqui não gostei. Pronto, eu já sei disto, eu já sei o que é bom e ruim. Vou viver. E se não der certo, foi uma experiência também.
Mais leve, né, senhora? Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a você por isso de novo. Ela viu? me recebeu hoje, na primeira vez foi no meu espaço, e agora a gente está no espaço dela, que é uma delicinha, ó, perto do metrô, perto da Paulista. Quem quiser conhecer, vale muito a pena. Muito e você obrigada tem por isso de cursos novo. também, né? Tenho. Essa temática que a gente pegou hoje foi um curso que eu acabei de gravar, inclusive. Você gravou, tá disponível, o pessoal pode Tá. comprar online? Pode. Ou de vez em quando você abre turma e faz com Fizemos a turma? presencial e online, mas tá gravado. Se então. quiserem saber mais como falar essa linguagem da cura, Bom, vocês viram que passou aqui os contatos dela e na descrição do vídeo também tem mais informações. foi um prazer falar com vocês, levar um pouquinho dessas informações, que isso ajude a despertar cada vez mais. E esse canal incrível que a Cibele disponibiliza aqui pra gente, com tantas pessoas interessantes para ajudar a gente também no nosso autoconhecimento. Muito, muito grata, viu? Ah, eu que agradeço. E agradeço a todos vocês pela audiência e uma boa semana a todos. Até a próxima.